que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para revolucionar as interações consumeristas, muita gente já sabe. Mas você sabia que as relações de trabalho, RH e vínculo empregatício também serão afetadas? De fato, a LGPD veio para afetar o mundo que conhecemos. E você que possui empresa com colaboradores, precisa estar atento a todas as mudanças para não ser prejudicado. Eu sou Julianderson Barbosa, advogado e especialista em compliance, integridade corporativa, e te convido a acompanhar esse vídeo para entender melhor sobre o efeito da LGPD nas relações de trabalho. Mas antes de começar essa nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo sobre a LGPD. De forma resumida, a LGPD é uma lei um pouco recente no Brasil, que tem finalidade de proteger as liberdades e direitos fundamentais, trazer segurança jurídica aos atores envolvidos no mundo da coleta, armazenamento e uso de dados, seja digitais ou não. Se você ainda está em dúvidas sobre a LGPD e dos seus impactos e consequências, deixaremos aqui na descrição um link para uma playlist explicativa para que você entenda melhor. É muito importante lembrarmos que a LGPD não é somente um modismo. Não se trata de um recurso de upgrade corporativo ou um mero diferencial competitivo. A LGPD pode ser todas essas coisas que citei anteriormente, mas acima de qualquer aspecto, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o nome diz, é uma lei. E leis precisam ser cumpridas e respeitadas. Por isso, é de suma importância que você, que tem um negócio, se conscientize, sabendo que isso vai afetar as relações de trabalho. E, portanto, você deve sim implementar as devidas adaptações na sua empresa. Além disso, deve-se ter em mente que na relação de trabalho, a base legal do consentimento não é suficientemente legítima para o tratamento de dados, em razão do desequilíbrio que há em relação ao empregado. Logo, deve-se utilizar de outras bases legais, tais como para o cumprimento de obrigação legal, no inciso 2, tais como para cumprimento de obrigação legal, no inciso 2 do artigo 7º, ou para o exercício regular de direitos em processo judicial, que está no inciso 6 do artigo 7º, por exemplo. Esclarecido isso, vamos lá. Para entender melhor como a Lei Geral de Proteção de Dados afeta o seu negócio, vamos separar as relações de trabalho em 3 fases: a fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Na fase pré-contratual não existe efetiva relação de trabalho em si, mas existe o interesse com o empregador e geralmente é realizada por terceiros, recrutador, departamento pessoal, empresas especializadas, etc. Nessa fase, há a disponibilização da vaga, análise do currículo, entrevistas, dinâmicas e posterior escolha do candidato selecionado. E é necessário prestar atenção. Na fase pré-contratual, é proibida a coleta de dados que possam gerar qualquer critério discriminatório entre os candidatos ou constrangimento, como, por exemplo, solicitação de exames de gravidez, toxicológicos, exames de sangue, atestado de antecedentes criminais, análise de crédito, etc. Há exceções, como, por exemplo, a exigência do exame toxicológico para pilotos e motoristas, por exemplo, mas isso por guardar correspondência lógica com a função. Na fase contratual, ocorre a efetivação do candidato. Agora ele, de fato, está compondo o quadro de funcionários daquela empresa. O empregado terá conhecimento da política de tratamento de dados da empresa. Essa fase é cheia de cuidados que devem ser respeitados. A exemplo, o cuidado com o tratamento de dados sensíveis, presente nas fichas de registro. Não se pode entregar relatórios com dados comprometedores de um funcionário a qualquer pessoa. Na solicitação de exames coletivos, não se pode solicitar a realização de testes como de gravidez ou de HIV ou câncer. O compartilhamento de dados com seguradoras, planos de saúde e entidades sindicais apenas com expressa autorização do titular, principalmente quando se tratar de dados de familiares e de terceiros. A exceção virá quando essas informações decorrerem de pedido judicial, de texto de lei ou para fins de dados de estatística do governo. No ambiente de trabalho, o monitoramento interno com câmeras não é proibido. Contudo, o empregador deve estar ciente que existem limites a esse poder fiscalizatório, pois as câmeras não poderão estar em locais dentro da empresa que possam ser considerados
como de violação à intimidade e à privacidade dos trabalhadores, tais como vestiários, banheiros, restaurantes e áreas afins. Além disso, a câmera não pode ficar enfocada apenas no posto de trabalho de um determinado empregado, e sim no ambiente como um todo, sob pena de vulnerar o seu direito à intimidade. Sobre e-mails e aplicativos institucionais, a LGPD não proíbe o acesso a e-mails ou dispositivos corporativos de uso dos funcionários. Contudo, a informação deverá ser clara, dispondo do propósito e finalidade da coleta, assim como deverá ter a ciência do funcionário quanto aos limites do acesso da empresa aos seus dados pessoais e o tratamento que será dado a esses dados. Isso são algumas regras, dentre muitas, a serem seguidas pelos contratantes e contratados. Por fim, a fase pós-contratual. Essa fase ocorre no desligamento do funcionário. A LGPD expressamente alega que é necessária a informação de finalização do uso de dados, seja por determinação legal ou por solicitação do titular do direito. Porém, quando se fala de relações trabalhistas, isso se complica um pouco e é necessário analisar caso a caso, pois quando falamos de relação de trabalho, há obrigações de guarda de documentos que decorrem de imposição legal, e isso afasta a solicitação particular do titular do direito. E quais são as consequências por não observar a LGPD nas relações contratuais e de trabalho? Bom, no caso de relações de trabalho, vamos observar uma dupla fiscalização, não só da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas também dos órgãos que fiscalizam as relações de trabalho. Portanto, são muitos olhos monitorando no que você, como empresa, está errando ou acertando nas atividades da sua organização. Quem for pego ou denunciado não cumprindo com o que diz a lei poderá sofrer aplicação de advertências de multas simples ou diárias que podem chegar à quantia expressiva de 50 milhões de reais e ainda publicização da infração e bloqueio e eliminação dos dados pessoais, fora serem processados por seus ex ou atuais funcionários. Por isso, é necessário deixar sua empresa em conformidade com a lei. O ideal é conversar com profissionais especializados na área e fazer toda a adequação da sua empresa para evitar dores de cabeça e processos indesejados. Ficou com mais alguma dúvida? Deixamos aqui embaixo um link para você tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro da LGPD. Um forte abraço e até o próximo vídeo.